Olá, Pai seja convosco. É com imensa alegria e gratidão que dou as boas-vindas a todos vocês ao capítulo 4 da nossa jornada pela teologia do Antigo Testamento. Se você está se juntando a nós pela primeira vez, saiba que sua presença é muito especial. Inscrições no canal são como laços fraternos que se fortalecem a cada capítulo, e é com grande apreço que convido aqueles que ainda não se inscreveram a se tornarem parte dessa comunidade dedicada ao estudo e reflexão das verdades que o Antigo Testamento nos revela. Hoje, mergulharemos ainda mais fundo nas maravilhas da Nova Aliança. Quero encorajar cada um de vocês a trilhar este caminho com empenho e dedicação, pois é no esforço constante que encontramos as pérolas de sabedoria que transformam nossas vidas. Além disso, quero reforçar a importância do diálogo contínuo. Este não é apenas um vídeo, mas uma oportunidade de compartilhar ideias, questionamentos e descobertas. A caixa de comentários está aberta para suas reflexões e dúvidas. Vamos construir juntos um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. Se este é seu primeiro encontro conosco, recomendo explorar outros temas em nosso canal. Temos uma rica coleção de vídeos que abordam diferentes aspectos da fé, da história bíblica e do relacionamento com Cristo. Agradeço a cada um de vocês pelo tempo dedicado a este estudo. Que esta aula seja enriquecedora e que a chama do aprendizado continue acesa até o final do vídeo. Desejo a todos uma excelente aula, repleta de insights e inspirações. Que Deus os abençoe ricamente. Boa aula, e que possamos continuar juntos nessa jornada extraordinária com Cristo. Introdução. Definição de eleição. Ao explorarmos a intrincada teologia do Antigo Testamento, nos deparamos com o conceito vital de eleição. A eleição, nesse contexto, representa o ato supremo de escolha realizado por Deus, onde ele seleciona indivíduos ou grupos específicos para cumprir um propósito divinamente determinado. A palavra-chave que permeia essa ideia é bar, um verbo que encerra em se a ideia de escolher de maneira consciente e deliberada, após cuidadosa consideração das alternativas disponíveis. Quando nos aprofundamos na análise desse termo, percebemos que ele vai além de uma simples escolha, implica em uma preferência decidida e um chamado especial. Por exemplo, encontramos o uso desse verbo ao descrever a escolha de pedras para uma funda, 1 Samuel 17.40, a seleção de um lugar de refúgio, DT 23h16, ou mesmo na escolha de uma esposa, GN 6h02. Essa preferência, fundamentada na sabedoria divina, é central para compreendermos a relação entre Deus e o povo de Israel. Neste contexto, meu objetivo é explorar mais profundamente a escolha divina do povo e da nação de Israel, entendendo como esse ato de eleição se desdobrou ao longo da história registrada no Antigo Testamento. A narrativa dessa eleição se desenrola desde os dias de Abraão, transformando-se em uma linhagem familiar, até culminar na formação de uma nação. Essa eleição não é apenas um fato isolado, mas um princípio abrangente que permeia toda a religião israelita e judaica. Como teólogo, buscarei explorar as diversas perspectivas e interpretações que surgiram ao longo do tempo em relação a esse tema crucial, desde os primeiros teólogos do século XX até as tendências mais recentes no estudo da eleição no Antigo Testamento. Vamos, juntos, embarcar nessa jornada de compreensão e reflexão sobre a eleição e a aliança com o povo escolhido por Deus. Tendências recentes no estudo da eleição, os primeiros teólogos do século XXI. Ao adentrar o vasto campo da teologia do Antigo Testamento, deparei-me com as perspicazes observações dos primeiros teólogos do século XXI, notadamente Willer Robinson, G. M. Ezra e Walter Eichhoff. Cada um desses estudiosos ofereceu insights valiosos sobre a importância da escolha divina na formação do povo de Israel, um tema central que ecoa através das páginas sagradas. Em 1938, Willer Robinson, cujas palavras foram posteriormente citadas por Smith, 2001, p. 18, lançou luz sobre a descrição no Antigo Testamento da escolha divina de Abraão como indivíduo, um patriarca cuja trajetória foi seguida pela sua família até transformar-se em uma nação. Robinson vislumbrou essa narrativa como o alicerce que sustentou toda a religião israelita e judaica, considerando a eleição como o princípio mais abrangente de unidade nesse contexto. G. M. Ezra, em 1950, elevou a eleição ao status de uma das principais chaves para compreender não apenas Israel, mas toda a fé veterotestamentária.
Para Uri, a doutrina do povo escolhido era a inferência teológica inicial e primordial derivada do evento significativo do Êxodo. No entanto, uma divergência de perspectiva surgiu com Walter Eichhodt em 1952, que contestou essa visão, propondo que o tema central do Antigo Testamento era a aliança e não a eleição. Essa controvérsia entre Uri e Eichhodt ecoou ao longo do tempo, com Eichhodt enfatizando que, embora eleição e aliança caminhem juntas, a explicação conceitual para a eleição é fornecida pela aliança. Surpreendentemente, G. M. Uri, ao se aproximar do final de sua vida, parece ter ajustado sua postura, concordando mais com Eichhodt ao afirmar que a aliança é o tema central do Antigo Testamento. Essas divergências teológicas evidenciam a complexidade e a profundidade da discussão sobre a eleição divina e sua relação intrínseca com a formação do povo de Israel. Ao seguir os rastros desses teólogos pioneiros, meu objetivo é mergulhar ainda mais nas nuances dessas tendências recentes, buscando compreender como a escolha divina moldou o destino e a identidade do povo eleito ao longo das eras. G. M. Uri e Walter Eichhodt, discordâncias sobre a ênfase na eleição versus aliança como tema central. Ao imergir nos escritos de G. M. Uri e Walter Eichhodt, deparei-me com uma rica tapeçaria de ideias teológicas que, apesar de conflitantes, iluminam as complexidades do Antigo Testamento. A dicotomia entre a ênfase na eleição e na aliança emerge como um ponto crucial de divergência entre esses dois teólogos, cujas análises moldaram significativamente a compreensão contemporânea do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Em 1950, G. M. Uri postulou corajosamente que a eleição era uma das principais chaves interpretativas para desvendar o entendimento de Israel e da fé veterotestamentária. Ele via na eleição a inferência teológica primordial do evento paradigmático do Êxodo, considerando-a o ponto central da literatura judaica. No entanto, essa visão não permaneceu intocada. Walter Eichhodt, em 1952, lançou uma perspectiva desafiadora ao defender que o tema central do Antigo Testamento não era a eleição, mas sim a aliança. Para Eichhodt, a aliança não era apenas um elemento coexistente com a eleição, era a explicação conceitual que conferia significado à eleição. Essa dissidência fundamental entre os dois teólogos criou ondas na academia teológica e desencadeou um debate que reverbera até os dias de hoje. A evolução de suas opiniões ao longo do tempo adiciona uma camada intrigante a essa narrativa. G. M. Uri, ao se aproximar do final de sua vida, parece ter ajustado sua posição inicial, convergindo mais com Eichhodt ao afirmar que a aliança é o tema central do Antigo Testamento. Essa mudança sutil levanta questões fascinantes sobre a maleabilidade das convicções teológicas diante da complexidade das Escrituras. Explorar essas discordâncias é como desvendar os segredos de um antigo manuscrito, onde cada palavra e interpretação carrega o peso da tradição e da busca pela compreensão divina. Como estudioso, minha jornada é aprofundar-me nas nuances dessas divergências, explorando não apenas o que os teólogos afirmaram, mas também os motivos por trás dessas mudanças e como suas ideias continuam a ressoar nas discussões teológicas contemporâneas. John Bright C. Vriesen. Importância da doutrina da eleição na história de Israel. Ao explorar as contribuições teológicas de John Bright C. Vriesen, deparei-me com perspectivas intrigantes sobre a doutrina da eleição e seu papel central na trajetória histórica de Israel. Cada um desses teólogos ofereceu insights únicos, destacando a complexidade e o significado dessa doutrina crucial. Em 1953, John Bright lançou luz sobre a importância fundamental da doutrina da eleição na história de Israel. Para Bright, a convicção obstinada de que Javé, em sua graça soberana, escolheu Israel como seu povo especial, permeava toda a história israelita. Essa escolha divina não era um episódio isolado, mas um fio condutor que se estendia desde os dias de Abraão até o evento seminal do Êxodo. Segundo Bright, o verdadeiro início do povo de Israel como nação ocorreu no Êxodo, quando Javé os libertou do Egito e os conduziu à terra prometida. Vriesen, em 1953, aprofundou-se na doutrina da eleição, limitando seu significado ao verbo barrar, escolher. Para Vriesen, a eleição de Israel era uma fonte de tensão e paradoxo no Antigo Testamento. Ele argumentou que a eleição deveria ser compreendida em dois aspectos. Primeiro, como uma escolha inquestionável de Israel por Deus, advertindo-os para não se ligarem a outras nações. Segundo,
como uma escolha para servir aos propósitos redentores de Deus para todas as nações. Essa dualidade na concepção de Vriesen destacava as tensões inerentes à eleição de Israel. Por um lado, Israel era escolhido de forma inequívoca. Por outro lado, essa eleição não conferia superioridade intrínseca a Israel, mas sim uma missão de servir como fonte de bênçãos para o mundo. Essa tensão entre a singularidade da eleição e a responsabilidade universal de servir permeava as páginas do Antigo Testamento. Ao mergulhar nessas narrativas teológicas, percebo que a doutrina da eleição não era apenas uma declaração de exclusividade, mas uma convocação divina para Israel desempenhar um papel redentor no palco da história mundial. Esses debates teológicos continuam a ecoar, desafiando-me a explorar ainda mais profundamente as implicações dessa escolha divina na identidade e missão de Israel ao longo dos séculos. Von Rade sobre eleição, relacionamento com a lei e os 10 mandamentos. Ao explorar as ideias do renomado teólogo Von Rade sobre a eleição no Antigo Testamento, deparei-me com uma perspectiva intrigante que lança luz sobre o relacionamento dessa doutrina com a lei e os 10 mandamentos. Para Von Rade, a conexão entre a eleição divina e as normas éticas revela camadas profundas de entendimento teológico. Von Rade esclareceu que, na perspectiva do Antigo Testamento, a eleição ou o ato salvador de Deus precedeu a entrega da lei e dos 10 mandamentos. Ao contrário de uma visão condicional, em que a obediência à lei antecederia a eficácia da aliança, Von Rade destacou que a aliança foi estabelecida primeiro, e os mandamentos foram revelados como resposta a essa aliança. Nesse sentido, os 10 mandamentos serviram como a garantia divina da eleição, um testemunho tangível da aliança entre Deus e Israel. Essa inversão da ordem tradicional desafia interpretações simplistas sobre a relação entre eleição e obediência. Para Von Rade, guardar a lei não garantia a salvação, era, em vez disso, uma expressão de gratidão por ser o povo eleito de Deus. Essa visão ressoa com a ideia de que a eleição não era baseada no mérito, mas na graça misteriosa de Deus. Von Rade sobre a dissolução da eleição no livro de Crônicas. A análise de Von Rade sobre a dissolução da eleição no livro de Crônicas adiciona uma dimensão fascinante a seu entendimento da doutrina. Segundo Von Rade, o autor cronista usou o verbo barrar, escolher, de forma restrita, referindo-se apenas à eleição divina do rei, do lugar para culto e da tribo de Levi. Essa limitação contrasta com as tradições mais amplas de eleição encontradas em outros livros do Antigo Testamento. Para Von Rade, o cronista parecia não reconhecer a eleição de Israel como uma temática central, nem tinha conhecimento de uma teologia da aliança. Essa perspectiva diferenciada abre espaço para reflexões sobre a evolução da teologia ao longo das diferentes épocas e contextos do Antigo Testamento. A dissolução da eleição no livro de Crônicas, conforme observada por Von Rade, sugere uma diversidade de abordagens teológicas dentro do cânone bíblico. Ao me aprofundar nessas nuances, percebo que Von Rade não apenas oferece uma interpretação da eleição, mas também convida a reflexão sobre como essa doutrina foi entendida e reinterpretada ao longo da tradição bíblica. A complexidade dessas relações teológicas continua a desafiar minha compreensão, instigando-me a explorar mais a fundo o intricado tecido da teologia do Antigo Testamento. Vocabulário da eleição, explorando as palavras hebraicas. Ao mergulhar no estudo do vocabulário hebraico que expressa a doutrina da eleição, deparo-me com um fascinante conjunto de termos que lança luz sobre a complexidade dessa escolha divina. Cada palavra hebraica utilizada revela nuances específicas, delineando aspectos distintos da relação entre Deus e seu povo escolhido. Primeiro, barrar, escolher deliberadamente. A palavra-chave, barrar, carrega consigo a ideia de uma escolha deliberada. Quando Deus escolhe Abraão, Israel, ou até mesmo o local de culto, é um ato consciente de selecionar após considerar cuidadosamente as alternativas. Essa palavra destaca a intencionalidade por trás da eleição divina, enfatizando que não é um evento casual, mas uma decisão ponderada. Segundo, kanra, chamar. Outra palavra hebraica, kanra, é usada em relação a Abraão em Isaías 51.2. Essa palavra implica não apenas em escolher, mas também em chamar. A eleição, nesse contexto, está entrelaçada com um chamado específico, uma convocação divina que transcende a mera escolha. Terceiro, yada, conhecer.
A palavra iada é empregada em um sentido peculiar em GN 18.19 e Amós 3.2, sugerindo que a eleição não é apenas uma seleção, mas uma forma de conhecimento íntimo. Deus escolhe aqueles a quem ele conhece profundamente, estabelecendo uma relação especial com seu povo eleito. Quarto, badal, separar, pôr à parte. A palavra badal é usada para indicar a separação de Israel das outras nações, destacando o caráter exclusivo da eleição. Essa escolha envolve uma ação de separação, colocando Israel à parte para cumprir um propósito divino específico. Quinto, masa, encontrado. O termo masa é utilizado com o sentido de eleição em diversas passagens, sugerindo que a eleição não é apenas uma decisão unilateral, mas algo que é descoberto, revelado ao escolhido. Há uma dinâmica de revelação nesse conceito, como se Deus encontrasse aqueles que ele elege. Sexto, laca, tomar. A palavra laca é empregada em contextos que descrevem Deus tomando para si, reforçando a noção de que a eleição é um ato de apropriação divina. Deus escolhe, mas também toma para si aqueles que são eleitos, consolidando uma ligação intrínseca entre ele e seu povo escolhido. Explorar esse vocabulário proporciona uma compreensão mais rica da eleição no contexto hebraico. Cada termo carrega uma carga teológica única, desvendando as diversas dimensões dessa relação especial entre Deus e Israel. Essa intricada rede de palavras revela que a eleição é mais do que uma simples escolha, é um tecido intricado de chamado, conhecimento, separação e ação divina. Essas palavras não apenas descrevem, mas também moldam a compreensão da eleição no panorama teológico do Antigo Testamento. O propósito profundo da eleição, uma narrativa teológica pessoal. Ao mergulhar nas profundezas do propósito por trás da eleição de Israel, sinto-me envolvido por um enredo divino, onde cada escolha se desdobra como um capítulo intricado de um grande livro sagrado. Deus, em sua sabedoria incompreensível, não apenas escolheu Israel, mas delineou um propósito monumental para essa escolha singular. Primeiro, uma bênção para as nações. O coração dessa eleição pulsava com o propósito de abençoar não apenas Israel, mas todas as nações da terra. Deus, ao eleger esse povo específico, estava semeando as sementes de uma bênção que se estenderia além das fronteiras geográficas e culturais. Essa escolha não era exclusivista, era um convite para que a graça divina fluísse como um rio, irrigando terras distantes. Segundo, graça, não mérito. Ao contemplar essa eleição, percebo que ela não repousava sobre os méritos de Israel. Deus não escolheu porque eles eram mais numerosos, poderosos ou justos. Em vez disso, a eleição era uma manifestação pura da graça divina. É uma graça misteriosa que transcende a lógica humana, uma expressão do amor incondicional de Deus que não pode ser conquistada por obras humanas. Terceiro, consideração teleológica de H.H. Hovey. Nessa jornada teológica, encontro as reflexões sábias de H.H. Hovey sobre a consideração teleológica da eleição. Ele nos adverte a não simplificar a eleição como um ato unilateral, em vez disso, ele nos convida a contemplar o propósito final de Deus. A eleição não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim maior. Hovey destaca que o propósito de Deus na eleição era duplo, revelação e serviço. Ao escolher Israel, Deus estava estabelecendo um povo para servi-lo em festas, sacrifícios, e como portador da revelação divina. Essa eleição não era arbitrária, era uma nomeação para uma missão divina. O serviço e a revelação entrelaçavam-se como fios de ouro em um tecido sagrado. Quarto, eleição e revelação. A eleição de Israel, portanto, torna-se um drama sagrado. Deus escolhe um povo não por sua grandeza, mas para capacitá-los a serem portadores de sua revelação. Em cada ato de culto, em cada sacrifício, em cada palavra profética, a eleição desempenhava o papel de revelar a natureza divina ao mundo. Era um convite para participar do plano divino de redenção e iluminação. Concluo minha reflexão neste capítulo dessa narrativa teológica única, compreendendo que a eleição é um meio pelo qual Deus escolhe revelar sua graça e verdade ao mundo. Israel não é escolhido para excluir, mas para incluir, para ser a ponte entre o divino e o humano. Essa eleição, enraizada na graça e orientada por um propósito maior, transcende séculos, ecoando um convite divino para que todas as nações sejam envolvidas pela luz da verdade. Desvendando os mistérios profundos, o propósito divino da eleição continuado.
À medida que me aprofundo na compreensão do propósito por trás da eleição de Israel, percebo que esta escolha divina transcende o superficial. Não é uma narrativa de exclusividade, mas um convite divino para participar de um desígnio cósmico. O propósito da eleição, como desvelado nos registros sagrados, é uma tapeçaria intricada de revelação e serviço, um chamado para algo muito além do que nossas mentes finitas podem abarcar. Primeiro, eleição para revelação. A eleição de Israel não é um ato isolado, é o começo de uma história divina que se desenrola através do tempo. Deus escolheu esse povo não por sua grandiosidade inerente, mas como veículo para revelar sua essência ao mundo. Cada revelação, cada mandamento, cada profecia tornou-se um fragmento do mosaico divino que, ao longo das eras, apontava para o caráter misericordioso e redentor de Deus. Ao escolher Israel para ser o portador de sua revelação, Deus estava traçando um caminho luminoso que, eventualmente, conduziria à revelação máxima em Cristo Jesus. Cada ato de Deus em direção a Israel era uma página desse grande livro da revelação, uma história que não estava restrita a um povo específico, mas destinada a ecoar através dos séculos, alcançando todas as nações. Segundo, eleição para serviço. A eleição não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior. Ao escolher Israel, Deus estava designando um povo para um serviço sagrado. Os rituais, festas e sacrifícios eram expressões tangíveis desse serviço. Israel, ao cumprir essas práticas, não apenas honrava a Deus, mas também desempenhava o papel crucial de ser uma luz para as nações. Servir a Deus não era apenas uma formalidade, era uma missão divina de ser a voz e as mãos de Deus na terra. A eleição, então, se desdobra como uma narrativa épica de um povo escolhido para cumprir um propósito transcendente, servindo como intermediários entre o divino e o humano. Terceiro, visão teleológica de H. H. Hovey. A perspectiva de H. H. Hovey sobre a eleição como uma consideração teleológica lança luz sobre a intencionalidade divina por trás dessa escolha. Não era um capricho arbitrário, mas uma estratégia divina cuidadosamente elaborada. O propósito não era apenas iniciar a eleição, mas guiá-la em direção a uma finalidade grandiosa. Conclusão profunda. Ao concluir essa reflexão sobre o propósito da eleição, encontro-me diante de um mistério sagrado. A eleição de Israel não é apenas um evento histórico, é um convite atemporal para todos nós. Deus, ao eleger esse povo, estava pavimentando o caminho para a redenção universal em Cristo. Assim, percebo que a eleição não é uma história restrita a um passado distante, mas uma narrativa que continua a se desdobrar em meu presente. A revelação e o serviço, entrelaçados na trama da eleição, são chamados que ressoam através dos séculos, convidando cada coração a participar dessa jornada cósmica em direção à luz divina. Desvendando os mistérios profundos, a eleição de Israel como matriz do vinhedo divino. À medida que mergulho mais fundo nos registros antigos, a metáfora da eleição de Israel como uma matriz para o vinhedo divino assume uma significância surpreendente. É como se eu estivesse desvendando os segredos de uma estratégia celestial, observando como Deus cultivou e nutriu Israel para ser a raiz de algo majestoso. Primeiro, a matriz de qualidade. Imagine um vinhateiro cuidadosamente escolhendo uma muda de qualidade excepcional para estabelecer seu vinhedo. Assim, Deus escolheu Israel como a matriz, uma fonte inicial de qualidade, para iniciar algo grandioso. Cada profeta, rei e evento na história de Israel era como uma videira que Deus podava e cultivava com amoroso cuidado. Essa escolha não era sobre favorecimento exclusivo, era sobre criar as condições ideais para que algo notável pudesse brotar. Deus não estava escolhendo Israel para excluir outras nações, mas para iniciar um processo de crescimento que eventualmente envolveria todas as nações. Segundo, o imaginário de Paulo em Romanos 11:17 a 19. Ao considerar a eleição de Israel, reflito sobre as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11:17 a 19. A imagem da oliveira, com ramos quebrados e gentios enxertados, torna-se uma metáfora visualmente rica. É como se eu estivesse testemunhando a continuidade da eleição, não como uma exclusividade, mas como um convite para todos os ramos se unirem à raiz comum. Paulo pinta uma cena onde os gentios são enxertados na oliveira, compartilhando da mesma seiva, da mesma raiz.
Isso não é uma substituição, mas uma extensão da eleição divina, uma forma de expandir o propósito original para além das fronteiras de um povo específico. Conclusão profunda. Ao finalizar essa jornada de compreensão, vejo a eleição de Israel como o ponto de partida de algo grandioso e expansivo. Não é uma história de exclusividade estagnada, mas uma narrativa dinâmica de crescimento e inclusão. A eleição de Israel como a matriz do vinhedo divino é uma narrativa que se estende além das páginas antigas. É um convite cósmico para todos os ramos, gentios e judeus, para se unirem na mesma jornada espiritual, compartilhando da mesma raiz que é Deus. Assim, percebo que a eleição é um chamado constante para todos nós, independentemente de origens ou histórias, a nos enxertarmos na videira da divina eleição e participar da abundância do fruto celestial. Desvendando os segredos da revelação progressiva, um olhar íntimo. Ao contemplar os meandros da história sagrada, percebo que Deus escolheu Israel não de forma súbita, mas como parte de uma narrativa que se desdobrou ao longo do tempo. Foi um processo, uma revelação progressiva que se estendeu por séculos, como se Deus estivesse escrevendo cuidadosamente as linhas de um livro divino. Primeiro, Deus se revela aos poucos. A revelação divina não foi um evento isolado, mas um contínuo desvelar de verdades sagradas. Como se Deus, o mestre arquiteto, decidisse revelar gradualmente os detalhes de seu plano mestre. Primeiro, escolheu um homem, Abraão, mergulhando nas águas da fé. Em seguida, expandiu sua revelação para uma família, depois para um povo que emergiu do Egito. Segundo, a Bíblia como testemunha. É fascinante perceber como essa revelação progressiva se entrelaça com a própria construção da Bíblia. Ao longo de 1500 anos, diferentes autores, em contextos e culturas variadas, contribuíram para essa obra magna. Cada palavra escrita, uma peça no quebra-cabeça divino, uma revelação progressiva que culmina em Cristo. Terceiro, crescimento da doutrina da eleição. A doutrina da eleição, como uma semente plantada nos primeiros registros, cresceu e se expandiu. Ela não era estática, mas dinâmica, evoluindo à medida que profetas, reis e poetas registravam suas experiências com o divino. Cada capítulo, uma adição ao entendimento coletivo da eleição de Israel. Quarto, a visão panorâmica. Ao tomar uma visão panorâmica, vejo o propósito por trás desse processo. Deus não estava apenas escolhendo um povo, ele estava criando uma narrativa que transcende fronteiras e épocas. Ele escolheu Israel para ser o ponto de partida, mas não o ponto final. Era o começo de algo que se estenderia a todas as nações. Quinto, o chamado à participação. Essa revelação progressiva não é apenas uma história do passado, mas um convite para todos nós participarmos. A eleição de Israel é uma introdução, um convite para que todos, de todas as nações, se enxertem na videira divina. É como se Deus, ao longo dos séculos, estivesse construindo uma ponte espiritual, convidando-nos a atravessá-la e compartilhar da abundância do seu amor. Conclusão profunda. Ao encerrar esta reflexão, percebo que a eleição de Israel é mais do que uma página na história antiga, é uma história viva, um chamado eterno para todos nós. A revelação progressiva, cuidadosamente entrelaçada na trama da Bíblia, continua a nos convidar a fazer parte de algo maior. Que possamos responder a esse convite, nos enxertando na história divina, participando da revelação contínua de Deus ao mundo. Neste slide vamos nas profundezas da relação especial entre Deus e o homem, explorando o conceito fundamental de aliança que permeia as páginas sagradas. Imagine, por um momento, o cenário majestoso dos céus e da terra, ambos sustentados e administrados pelo soberano Senhor, nosso Deus. De um lado, temos o Criador, aquele que planejou cada detalhe do universo. Do outro lado, encontramos a obra-prima de suas mãos, o homem, criado à sua imagem e semelhança, dotado da capacidade única de amar, se relacionar e cumprir os planos divinamente estabelecidos. Abordaremos a essência da aliança, o acordo entre essas duas partes. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, desejasse formalizar essa relação especial, estabelecendo as bases para uma comunhão profunda e significativa. Ao adentrar nesse tema, não posso deixar de mencionar as palavras sábias de Walter Eichhoff, o pioneiro que explorou a teologia do Antigo Testamento centrada na aliança.
Ele nos lembra que a aliança é o âmago do pensamento religioso do Antigo Testamento, revelando a convicção mais profunda de Israel, a consciência de uma relação singular com Deus. Assim como Eichhod, W. F. Albright reconhece que a aliança permeia toda a vida religiosa de Israel, destacando sua importância fundamental. É fascinante perceber como a ideia de aliança não é apenas uma formalidade, mas o alicerce sobre o qual repousam as declarações cruciais de fé no Antigo Testamento. Além disso, exploraremos paralelos interessantes entre a aliança veterotestamentária e tratados do Antigo Oriente. Teólogos como George Mendenhall sugerem que esses pactos têm raízes em antigos tratados internacionais, revelando a complexidade e a profundidade desse conceito na história. A palavra aliança ressoa ao longo do Antigo Testamento, aparecendo em cerca de 275 ocasiões. Sua presença em variados contextos e livros destaca a amplitude e a riqueza desse tema crucial. No entanto, é intrigante como os estudiosos ainda buscam compreender totalmente seu significado. Barr destaca a obscuridade da palavra, sua idiomaticidade, a não pluralização e a peculiaridade de seu campo semântico. Diante dessas reflexões, convido cada um de vocês a embarcar conosco nesta exploração profunda sobre a aliança entre Deus e o homem. Vamos desvendar juntos os mistérios dessa relação, compreendendo como a aliança se torna não apenas um conceito teológico, mas uma experiência viva e transformadora. Em nossa busca pela compreensão mais profunda da aliança no Antigo Testamento, é imperativo adentrarmos nas perspicazes ideias de dois notáveis estudiosos, Walter Eichhod e W. F. Albright. Neste momento, convido vocês a explorarem conosco a concepção desses pensadores sobre a centralidade da aliança na fé israelita. Walter Eichhod, um visionário pioneiro, foi o primeiro a empreender a tarefa monumental de elaborar uma teologia do Antigo Testamento com foco primordial na aliança. Ele nos leva a um mergulho profundo na mente israelita, revelando que o conceito de aliança não é apenas uma peça do quebra-cabeça, mas o próprio alicerce da fé desse povo. Ao seguir o raciocínio de Eichhod, somos conduzidos à percepção de que a aliança não é uma formalidade religiosa, mas o epicentro de toda a mensagem do Antigo Testamento. Em suas palavras, o conceito de aliança abriga a convicção mais profunda de Israel. É como se a essência da fé israelita estivesse intrinsecamente entrelaçada com a ideia de uma relação singular com Deus, manifestada por meio da aliança. W. F. Albright, ao endossar a visão de Eichhod, destaca que a aliança não é apenas uma parte, mas domina toda a vida religiosa de Israel. Essa afirmação ressoa como uma confirmação da profundidade e abrangência desse conceito, que vai além de simples rituais e cerimônias. É fascinante perceber como ambos os estudiosos reconhecem a singularidade da aliança no pensamento israelita. A centralidade desse conceito não apenas unifica a mensagem do Antigo Testamento, mas também sustenta as fundações da fé. Como Eichhod destaca, a aliança é uma descrição típica de um processo vivo que começou num tempo e espaço definido. Neste capítulo da nossa jornada pela teologia do Antigo Testamento, mergulhamos nas mentes brilhantes de Eichhod e Albright para compreender como a aliança não é apenas um tópico teológico, mas um pilar vital da experiência espiritual israelita. Apreciem a riqueza dessas ideias e preparem-se para mais insights reveladores. Boa exploração a todos! Neste ponto de nossa jornada pelo entendimento mais profundo da aliança no Antigo Testamento, vamos direcionar nosso olhar para uma fascinante investigação, os paralelos da aliança veterotestamentária nos tratados do Antigo Oriente. Prepare-se para explorar conosco as origens e os propósitos desses pactos, que lançam luz sobre a essência e a singularidade da aliança no contexto mais amplo do Oriente Antigo. Ao mergulharmos nos registros históricos e nas tradições culturais dessa época remota, deparamo-nos com uma compreensão mais ampla da aliança como um fenômeno que ultrapassa as fronteiras de Israel. Teólogos como George Mendenhall e Bickerman nos conduzem a uma reflexão sobre como os antigos pactos, centrados na aliança, Berit, se desenvolveram a partir dos tratados internacionais do Oriente Antigo, notadamente do Império Hitita. Em meio a esse intrigante panorama, percebemos que a aliança não é uma mera peculiaridade israelita, mas tem raízes profundas em práticas mais abrangentes da antiguidade. Os tratados do Oriente Antigo, como o Tratado de Suzerania Hitita, estabeleciam relações entre o soberano, suzerano, e seu súdito, vassalo, delineando obrigações e deveres, com destaque para o apoio militar do suzerano.
George Mendenhall nos apresenta a interessante convergência entre 5 elementos desses tratados hititas e a fórmula da aliança no Sinai, conforme registrada no Antigo Testamento. Elementos como o prefácio, prólogo histórico, estipulações, depósito da cópia do tratado e as maldições e bênçãos oferecem paralelos que enriquecem nossa compreensão da aliança israelita. É intrigante observar como a motivação para a obediência, tanto nos tratados hititas quanto na aliança do Sinai, não reside no poder do rei, mas nas maldições e bênçãos impostas pelos deuses. Essa dinâmica revela uma abordagem única e coerente na compreensão da relação entre as partes envolvidas. Assim, ao nos aprofundarmos nas raízes da aliança à luz do Antigo Oriente, somos levados a apreciar a universalidade e a complexidade desse conceito. A aliança não apenas define a relação singular entre Deus e Israel, mas também encontra ressonância em práticas mais amplas do Oriente Antigo, proporcionando-nos uma visão mais rica e abrangente dessa expressão fundamental da espiritualidade. A jornada continua, e convido todos a explorarem essas fascinantes conexões conosco. Boa descoberta a todos! Neste ponto de nossa jornada, convido você a explorar comigo as profundezas do significado da aliança. É uma viagem fascinante, que nos leva aos primórdios da humanidade, onde a semente da aliança foi plantada por Deus na essência do homem. A aliança não é uma invenção humana, ela é um presente divino, uma forma graciosa de Deus ordenar a vida do homem. Desde os tempos mais remotos, a ideia da aliança estava presente na humanidade, estabelecendo uma relação entre duas partes com obrigações, deveres, bênçãos e maldições. É como se Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, insuflasse nele a capacidade de amar, de se relacionar e de cumprir planos e propósitos estabelecidos. Ao longo da história, Deus revelou progressivamente o conceito da aliança, como se estivesse desvendando os mistérios de um grande amor entre Criador e criatura. Mesmo antes do estabelecimento formal da aliança com Abraão, essa relação pactuada já existia, enraizada nos desígnios divinos para a humanidade. A palavra utilizada no hebraico para aliança, berit, permeia as páginas do Antigo Testamento, aparecendo cerca de 275 vezes. No entanto, seu significado não é unanimemente definido entre os estudiosos. Algumas teorias apontam para raízes acadianas, enquanto outras exploram raízes hebraicas relacionadas a apertar, atar, entre, comer ou ver, esquadrinhar, selecionar. Contudo, o estudioso James Barr destaca que a obscuridade da palavra é parte de sua peculiaridade, e sua não pluralização sugere uma singularidade profunda na ideia de aliança. É interessante notar que, para Louis Berkhoff, a aliança é um pacto ou acordo entre partes, podendo ser voluntário, baseado na igualdade, ou uma disposição imposta por uma parte superior. Cláudio Honor de Andrade enfatiza que a base das alianças é o amor divino, sendo um compromisso gracioso de Deus para com seu povo. A aliança, portanto, é um fio que entrelaça a história divina com a história humana. É mais do que um contrato, é uma expressão do amor, da fidelidade e do compromisso de Deus para conosco. Convido você a se aprofundar nesse mistério conosco, descobrindo camadas mais profundas dessa relação pactual entre Deus e o homem. A jornada continua, e há muito mais a ser revelado. Vamos explorar juntos! Em nosso percurso pela compreensão da aliança, chegamos a uma encruzilhada fascinante, as teorias da etimologia da palavra aliança. Convido-o a explorar comigo essas diferentes perspectivas, como se estivéssemos desvendando os segredos de um antigo pergaminho. A palavra hebraica para aliança, berit, é como um enigma que desafia os estudiosos ao longo dos séculos. Diferentes teorias têm sido propostas, cada uma tentando desvelar a origem e a essência desse termo fundamental no Antigo Testamento. Entre as teorias, uma delas sugere uma conexão com a palavra acadiana biritu, que significa apertar, atar ou aguilhoar. Aqui, imagino as mãos de Deus e do homem se unindo em um aperto simbólico, uma união que transcende as palavras. Outra teoria aponta para a palavra acadiana biri, que significa entre. Neste ponto, somos transportados para o espaço entre Deus e o homem, onde a aliança é forjada como um pacto que une dois mundos distintos. Há também aqueles que exploram raízes hebraicas, como a raiz brh, que pode significar comer, ou outra raiz brh, que significa ver, esquadrinhar, selecionar. Aqui, visualizo a aliança como um banquete,
onde Deus e o homem compartilham não apenas alimentos, mas também visões e propósitos. No entanto, o renomado estudioso James Barr nos alerta para a obscuridade da palavra aliança. Ele destaca que a falta de um significado transparente é parte da singularidade dessa palavra. É como se Deus tivesse escolhido um termo que transcende a compreensão humana, convidando-nos a explorar suas profundezas. A jornada pelas teorias da etimologia é como uma busca pelo tesouro linguístico que revela nuances e camadas de significado. À medida que seguimos adiante, convido você a contemplar essas teorias como fragmentos de uma rica tapeçaria, cada uma contribuindo para a compreensão da aliança de maneiras únicas. Em nossa busca pelo conhecimento, essas teorias são faróis que iluminam as possíveis origens da palavra aliança. Continue comigo nesta jornada, pois há mais revelações a serem desvendadas sobre esse vínculo sagrado entre Deus e o homem. Estamos apenas começando a decifrar o código da aliança. Vamos adiante! Entremos agora em um fascinante caleidoscópio de perspectivas sobre a aliança, onde diversas mentes brilhantes moldaram suas definições, cada uma contribuindo para a compreensão dessa palavra profundamente enraizada na narrativa bíblica. Louis Berkhoff, com sua visão clara e concisa, nos apresenta a aliança como um pacto ou acordo entre duas partes ou mais. Sinto como se estivéssemos diante de uma mesa onde as partes se sentam para deliberar, discutir deveres e privilégios, uma dança complexa de compromissos que caracteriza essa relação especial entre Deus e o homem. Cláudio Honor de Andrade, por sua vez, nos convida a mergulhar na ideia de aliança como um acordo firmado entre Deus e a família humana. Essa definição ressoa com a ideia de um compromisso gracioso, uma promessa de Deus de abençoar aqueles que aceitam sua vontade. Aqui, vejo a aliança como um laço de amor entre o Criador e sua criação. Por outro lado, o dicionário bíblico de Wycliffe nos oferece uma perspectiva estruturada, definindo a aliança como um acordo entre duas ou mais pessoas com 4 elementos essenciais: partes, condições, resultados e garantias. Imaginei uma arquitetura complexa, onde cada parte é cuidadosamente planejada para sustentar o edifício da aliança. James Scofield, em sua Bíblia de Referências, vai além, descrevendo a aliança como um pronunciamento soberano de Deus. Aqui, visualizo Deus proclamando sua vontade de estabelecer relacionamentos desde Adão até a casa de Davi. Cada palavra é como um alicerce sólido para a estrutura divina que permeia toda a história bíblica. Essas definições são como facetas de uma joia preciosa, cada uma refletindo diferentes matizes da riqueza semântica da aliança. À medida que contemplamos essas perspectivas, somos convidados a apreciar a complexidade e a profundidade desse conceito que transcende a mera linguagem. Estamos, de fato, explorando os vastos horizontes da aliança, onde cada interpretação adiciona uma nova camada de significado. Avancemos juntos, pois ainda há mais nuances a descobrir nessa jornada pela compreensão da aliança. Ao chegarmos ao ponto culminante desta jornada pela intrincada tapeçaria da aliança, permita-me tecer as linhas finais como quem revela o desfecho de uma narrativa rica e envolvente. Ao longo de nossa exploração, mergulhamos nas profundezas das ideias de renomados estudiosos, desvendando a concepção de aliança segundo Walter Eicholt e Albright. Sentimos a ressonância dessa palavra na história do Antigo Oriente, onde tratados moldaram sua forma e propósito. Testemunhamos a multiplicidade de definições, desde a clareza de Louis Berkhoff até a soberania proclamada por James Scofield. No epicentro de tudo, encontramos a beleza singular da aliança, um vínculo divino entre Deus e o homem. Em nosso percurso, destacamos as profecias que apontavam para essa relação especial, enraizada na história e nas promessas de Deus. Ao explorar o contexto histórico, viajamos até o exílio babilônico, compreendendo as implicações cruciais desse período na compreensão das profecias da nova aliança. Nesse cenário de desafios, vislumbramos a fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas mesmo nas circunstâncias mais adversas. Cada definição apresentada revelou-se uma faceta preciosa da riqueza semântica da aliança. Do acordo voluntário ao pronunciamento soberano de Deus, testemunhamos a complexidade e a profundidade dessa relação única entre Criador e criatura. Agora, ao concluirmos esta jornada, reflitamos sobre a grandiosidade dessa aliança. Ela não é apenas um tema teológico, é um fio condutor que entrelaça toda a narrativa bíblica.
É o vínculo que nos conecta ao divino, a promessa que é COA através dos séculos. Que possamos levar conosco não apenas o conhecimento, mas o entendimento mais profundo de que a aliança transcende palavras e conceitos. Ela é um abraço divino, um compromisso eterno, e a essência mesma da fé. Ao encerrar este capítulo, convido você a continuar explorando os mistérios da aliança e a aprofundar-se na teologia do Antigo Testamento. Que essa jornada inspire uma busca incessante pela compreensão da relação única entre Deus e o homem, revelada por meio desse laço indissolúvel. Boa jornada, e que a aliança divina continue a iluminar seu caminho. Ao adentrar o contexto teológico do Antigo Testamento, mergulhamos em um universo rico de significados e relações divinas que moldaram a essência da fé israelita. Essa jornada transcende o tempo, conectando-nos diretamente às alianças estabelecidas entre Deus e a humanidade. Neste contexto, deparamos-nos com um intricado tecido de deveres, obrigações e promessas que delineiam não apenas os fundamentos teológicos, mas a própria identidade do povo de Israel. É fascinante explorar como essas alianças não são apenas registros históricos, mas sim a própria essência do relacionamento entre o Deus soberano e seu povo escolhido. A teologia do Antigo Testamento se revela como uma narrativa sagrada, onde cada aliança é um elo crucial na compreensão da jornada espiritual e da promessa redentora. Aprofundar-me nesse contexto teológico é como desvendar os mistérios de uma história divinamente escrita, na qual as alianças não são apenas eventos isolados, mas elos contínuos que, ao se entrelaçarem, formam a tapeçaria da revelação divina. Cada dever imposto, cada obrigação estabelecida e cada promessa proferida são como notas em uma sinfonia celestial, ressoando através dos séculos. Na primeira pessoa do singular, percebo-me imerso nesse contexto, como um destinatário contemporâneo das verdades eternas reveladas nessas alianças. Essa teologia não é apenas um estudo acadêmico, é um convite para participar de uma história divina que transcende o tempo, moldando minha compreensão de fé e minha conexão com o divino. Assim, no âmago desse contexto teológico, encontro não apenas doutrinas antigas, mas uma narrativa viva que COA em meu próprio entendimento espiritual. Em minha exploração dos fundamentos teológicos, deparei-me com a intrigante questão da possível aliança com Adão, uma figura central no relato da criação e na narrativa bíblica. Profundizar-me nesse contexto revelou-se uma jornada fascinante, na qual busquei compreender não apenas os eventos no Jardim do Éden, mas também a natureza da relação entre Deus e a humanidade nas origens. Ao investigar a aliança com Adão, percebi que essa conexão divina estabeleceu as bases teológicas para a compreensão da obediência como um pilar fundamental. Deus, em sua soberania, confiou a Adão o domínio sobre a terra, juntamente com deveres e responsabilidades. A aliança, de certa forma, refletia a confiança divina na capacidade humana de viver em harmonia com as instruções dadas. No entanto, a história toma um rumo crucial no momento em que a obediência é posta à prova, e Adão, juntamente com Eva, desobedece ao mandamento divino. Aqui, nas profundezas do Éden, as consequências da quebra da aliança tornam-se evidentes. A morte espiritual e moral entra no cenário, desencadeando uma série de eventos que moldarão a trajetória da humanidade. Na primeira pessoa do singular, absorvo a magnitude desses eventos, reconhecendo que as escolhas de Adão não são apenas uma narrativa distante, mas uma reflexão profunda sobre a condição humana. A aliança com Adão, embora tenha sido rompida, ressoa em minha própria experiência espiritual, pois, assim como ele, enfrento diariamente a tensão entre a obediência e a tentação. Essa exploração dos fundamentos teológicos da aliança com Adão não é apenas um exercício intelectual, é uma imersão em uma narrativa que COA em meu entendimento pessoal da fé. As lições extraídas desse episódio primordial transcendem as eras, oferecendo insights atemporais sobre a relação entre a humanidade e o divino. Minha jornada pelo universo das alianças divinas levou-me a uma análise profunda da aliança com Noé, um episódio que se desenrola em meio às águas do dilúvio. Ao adentrar esse contexto, deparei-me com uma narrativa repleta de simbolismo e significado teológico, revelando a promessa divina de preservação em meio à catástrofe. Sob o título A Promessa da Preservação, mergulhei na compreensão das condições estabelecidas por Deus durante esse momento crucial. A aliança com Noé não apenas delineou a construção da arca e a reunião de pares de animais, mas também destacou a confiança divina na obediência humana para a preservação da vida.
Essa ligação entre o divino e o humano ressoou de maneira única, revelando não apenas um ato de julgamento, mas também uma oferta de esperança. Ao explorar as condições e obrigações dessa aliança, percebi que a responsabilidade humana desempenhou um papel fundamental. Noé e sua família tornaram-se agentes ativos na preservação da criação, e suas ações refletiram o compromisso mútuo na aliança. A confiança depositada por Deus na humanidade, mesmo após o dilúvio, é um tema que ecoa através das eras. Em primeira pessoa, absorva a importância dessa aliança como uma promessa eterna de preservação. A compreensão de que Deus, em sua soberania, comprometeu-se a não destruir a terra novamente por meio das águas do dilúvio, traz uma sensação de segurança e proteção. Essa aliança é mais do que um pacto, é uma manifestação do cuidado divino em meio aos desafios da existência humana. Assim, essa exploração da aliança com Noé vai além de uma análise teológica, ela se transforma em uma narrativa que ressoa em minha própria compreensão da relação entre a divindade e a humanidade. A promessa da preservação soa como um lembrete atemporal da fidelidade de Deus em meio às tempestades da vida. Em meu mergulho nas profundezas da teologia do Antigo Testamento, encontrei-me diante da intrigante aliança estabelecida por Deus com Abrão. Sob o título Promessas Incondicionais e Específicas, embarquei em uma jornada pelo caminho das promessas divinas, explorando as características que tornam essa aliança única e significativa. A aliança com Abrão, revelada nas Escrituras, destaca-se por suas promessas tanto genéricas quanto específicas. Com curiosidade teológica, examinei o tecido dessa aliança, identificando 3 promessas fundamentais: a posse da terra de Canaã, a multiplicação da descendência de Abrão e a garantia de que Deus seria o Deus não apenas dele, mas também de sua descendência. Essas promessas, que ecoaram através dos séculos, tornaram-se alicerces da fé abraâmica. Ao adentrar os detalhes específicos, fui guiado pela compreensão de que a aliança era perpétua, uma ligação indissolúvel entre Deus e Abrão, transcendendo o tempo e as circunstâncias. A marca distintiva dessa aliança revelou-se na prática da circuncisão. Esta não era apenas uma cerimônia física, mas um sinal visível e duradouro da aliança entre Deus e a descendência de Abrão. A necessidade de fidelidade e obediência foi claramente delineada, pois a aliança era uma via de mão dupla, exigindo o compromisso tanto de Deus quanto de Abrão. Em primeira pessoa, absorvo a profundidade dessas promessas incondicionais e específicas. A jornada de Abrão, renomeado Abraão, torna-se um reflexo da jornada espiritual de cada crente. A compreensão de que as promessas de Deus permanecem verdadeiras, independentemente das circunstâncias, traz uma sensação de esperança e confiança na fidelidade divina. Assim, a aliança com Abrão transcende o âmbito histórico, ela se torna um capítulo vivo na experiência da fé, recordando-me que as promessas divinas são firmes, imutáveis e sempre dignas de confiança. A jornada de Abrão revela não apenas a história de um homem, mas a narrativa intemporal da fidelidade de Deus às suas promessas. Em minha jornada pelos meandros da teologia do Antigo Testamento, deparei-me com o intrigante capítulo da aliança no Sinai. Sob o título Pacto com Israel, mergulhei nas narrativas sagradas que delineiam o encontro divino com a nação de Israel, moldando uma aliança que transcendia as anteriores em complexidade e obrigações. A aliança no Sinai, como descrita nas Escrituras, destaca-se por suas características únicas, introduzindo obrigações mais definidas para o povo escolhido. No âmago dessa aliança, as condições eram claramente delineadas, diferenciando-se das promessas mais amplas das alianças anteriores. Guiado pelas palavras sagradas, explorei as colinas do Sinai, onde Israel chegou após sua jornada do Egito. Nesse cenário majestoso, Deus propôs uma aliança, e o povo, com temor e tremor, concordou em cumprir suas condições. Moisés, o mediador, assumiu um papel crucial, transmitindo as leis e ordenanças que formariam a espinha dorsal dessa aliança singular. A singularidade da aliança no Sinai reside na clareza das obrigações humanas. As tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, tornaram-se as diretrizes morais e éticas para a comunidade de Israel. O cumprimento dessas leis tornou-se a medida da fidelidade do povo à aliança, uma responsabilidade que não podia ser negligenciada. No silêncio solene do Sinai, as condições foram estabelecidas, e a aliança foi selada com sangue sacrificial e uma refeição comunitária. Contudo, ao seguir a história de Israel,
percebi que, apesar das promessas feitas e aceitas, o povo muitas vezes falhou em manter sua parte da aliança. A quebra dessa aliança e sua subsequente renovação após o incidente do bezerro de ouro destacam o equilíbrio entre a graça divina e a responsabilidade humana. Assim, ao explorar a aliança no Sinai, compreendi que essa etapa na história de Israel não apenas delineou suas obrigações, mas também revelou a complexa dança entre a fidelidade divina e a resposta humana. A aliança no Sinai se tornou um marco crucial na relação entre Deus e Israel, moldando o curso da história e refletindo a dinâmica única de um pacto selado nas encostas sagradas do Monte Sinai. Em minha jornada pelas páginas sagradas que narram a teologia do Antigo Testamento, encontrei um capítulo fascinante intitulado Pacto Real. Este capítulo, centrado na aliança com Davi, revelou nuances intrigantes sobre o relacionamento entre Deus e o escolhido rei de Israel. Ao adentrar esse tema, descobri que a aliança davídica transcendeu as promessas anteriores, introduzindo a ideia de um reino eterno estabelecido por um descendente de Davi. O título Pacto Real SOA a grandiosidade dessa aliança, que não apenas prometia a perpetuação do reino de Davi, mas também apontava para Jerusalém como a morada divina permanente. David, o humilde pastor que se tornou rei, desempenhou um papel central nessa narrativa redentora. As promessas feitas a ele incluíam não apenas a estabilidade de seu reino, mas também a garantia de que Jerusalém seria o lugar escolhido por Deus para estabelecer sua presença. Ao explorar os salmos e profecias que ecoam essa aliança, percebi que Davi tornou-se um elo crucial na cadeia de eventos que levaria ao cumprimento da promessa messiânica. Ao considerar a aliança com Davi, deparei-me com as complexidades da condição humana dentro do pacto divino. A fidelidade de Davi seria testada, assim como a de seus descendentes, em relação ao cumprimento das condições estabelecidas por Deus. A promessa de um rei eterno, descendente de Davi, pairava sobre o horizonte, marcando uma expectativa messiânica que ecoaria ao longo das eras. Assim, o título Pacto Real ressoa não apenas como uma garantia de estabilidade monárquica, mas como um vislumbre do grandioso plano redentor de Deus. A aliança com Davi se tornou um marco crucial na história de Israel, apontando para a vinda de um rei messiânico que cumpriria as promessas feitas ao pastor transformado em monarca. Nesse ponto da jornada teológica, compreendi que a aliança com Davi não era apenas sobre um rei terreno, mas uma peça vital na narrativa divina da redenção. À medida que encerro a exploração das ricas páginas teológicas que delineiam as diversas alianças no Antigo Testamento, surge a necessidade de uma reflexão profunda sobre o que foi revelado. A conclusão, intitulada Recapitulação Teológica, oferece uma visão abrangente das complexas relações entre Deus e a humanidade, traçando um fio condutor que se desenrola ao longo das eras. Ao sintetizar as principais ideias, não posso deixar de destacar a natureza inegavelmente divina das alianças. Cada pacto, desde as primeiras páginas do Gênesis até os Salmos e Profecias, revela a iniciativa soberana de Deus em estabelecer laços significativos com seu povo. Essas alianças transcendem o meramente humano, são divinamente traçadas, administradas e confirmadas, formando a base da fé e da história israelita. A narrativa teológica, que se desdobra através dessas alianças, culmina em uma promessa messiânica que ecoa como um refrão de esperança ao longo das páginas sagradas. O título Recapitulação Teológica destaca a importância de revisitar e compreender esses pactos à luz da grandiosa narrativa redentora. Concluo, portanto, que as alianças não são meros acordos contratuais, mas expressões divinas de graça, promessa e redenção. Cada quebra, cada renovação, e cada novo pacto contribuem para o tecido intricado da história da salvação. As alianças não apenas moldaram o destino de Israel, mas também apontaram para a chegada de um Messias que cumpriria todas as promessas feitas ao longo dos séculos. Assim, ao fechar as páginas deste capítulo, sou levado a contemplar a majestade das alianças divinas. Elas não são apenas capítulos isolados, mas elos interconectados em uma corrente de amor e redenção que ultrapassa o tempo. Neste momento de reflexão, percebo que a teologia do Antigo Testamento é uma tapeçaria divina, tecida com fios de promessas cumpridas e a promessa final de um Salvador eterno. Na intrigante jornada pela compreensão das Escrituras do Antigo Testamento, mergulhei nos textos proféticos, guiado pela busca de entendimento sobre a nova aliança. Jeremias, profeta singular,
emerge como uma voz exclusiva ao empregar explicitamente o termo Nova Aliança. Imerso em suas palavras, encontro-me diante de uma revelação profunda e visionária que transcende o entendimento convencional das alianças anteriores. Jeremias, em sua singularidade, desvenda um horizonte profético complexo, conectando-se a uma aliança perpétua, uma promessa que se estende além de seu tempo. Contudo, essa visão, envolta em mistério, desafia minha compreensão, pois as alianças anteriores eram mais tangíveis, enquanto esta se revela como um enigma divino. Nesse caminho, percebo a ênfase nacionalista nas palavras de Jeremias, uma resposta à devastação do exílio babilônico, uma luz de esperança na repatriação de Israel. A complexidade dessa visão profética demanda uma investigação minuciosa das obrigações e promessas, revelando um horizonte expandido que ultrapassa fronteiras nacionais. Aprofundar-me nessas escrituras é enfrentar desafios, pois a nova aliança é tanto um clímax quanto eterna, com aspectos de continuidade e descontinuidade que se entrelaçam. Jeremias, o visionário solitário, oferece uma chave para desvendar o propósito divino, convidando-me a explorar os mistérios que envolvem a relação entre Deus e a humanidade. Nessa busca, encontro não apenas um profeta, mas um guia na compreensão da complexidade divina revelada por meio da nova aliança. Ao explorar as intricadas camadas da nova aliança, deparo-me com uma dualidade fascinante que a define de maneira única. Jeremias, em seu papel de profeta, tece uma narrativa complexa que reflete tanto a realidade nacionalista quanto uma visão transcendente e internacionalista. A ênfase nacionalista, intrínseca ao contexto do exílio babilônico, revela-se como um farol de esperança em meio à devastação. A catástrofe de 587 a.C. lança questionamentos profundos sobre o cumprimento das antigas promessas divinas à nação e ao rei. A visão de Jeremias emerge como uma resposta profética, vislumbrando a repatriação de um Israel reunificado, uma terra restaurada e a presença de um rei davídico. A esperança nacional, enraizada nas promessas divinas, ressoa fortemente nessas palavras proféticas. No entanto, a trama se complica ainda mais à medida que Jeremias e Ezequiel aludem à importância internacional da nova aliança. Isaías, por sua vez, pinta um quadro mais amplo, destacando a universalidade dessa aliança. Enquanto a esperança nacional persiste, Is 44.38, 45.13, a visão de Isaías transcende as fronteiras, estendendo-se até os confins da terra. A nova aliança, portanto, se revela como um abraço divino que abrange todas as nações, Is 42.6, 49.6, 55.35, 56.48, 66.18, 24. Nesse encontro com as profecias, percebo que a dualidade da nova aliança é um reflexo da complexidade divina. A visão nacionalista oferece consolo e identidade a Israel, enquanto a dimensão internacional expande os horizontes, conectando todas as nações a essa aliança divina. Jeremias, o profeta visionário, tece um tapete de esperança que não se limita às fronteiras geográficas, mas se estende a todos os cantos da humanidade. Neste misto de nacionalismo e universalidade, encontro a essência intrigante da nova aliança. Ao mergulhar nas profundezas da nova aliança, percebo uma rica tapeçaria de continuidade e descontinuidade, uma trama intricada que conecta o passado e o presente de maneiras fascinantes. A abordagem das características revela uma síntese cuidadosa, onde elementos antigos e novos se entrelaçam em harmonia. A ênfase na Torá divina emerge como um fio condutor que conecta a nova aliança às suas raízes. Jeremias e Ezequiel, ao proclamarem a nova aliança, ressaltam a continuidade com as antigas tradições, mantendo a importância da instrução divina. Essa ligação com a Torá, embora represente uma continuidade, é também um ponto de partida para a transformação. A figura da semente de Abraão surge como um elemento crucial, revelando a continuidade genética e espiritual. A promessa feita a Abraão é SOA nas palavras dos profetas, destacando que a nova aliança não é uma ruptura completa com o passado, mas sim uma evolução cumprida. A semente real, conectada à linhagem de Davi, é um elo essencial que une os tempos, revelando um propósito divino que persiste através das eras. No entanto, a narrativa se torna ainda mais intrigante ao abordar a descontinuidade. A novidade da nova aliança não nega a essência das alianças anteriores, mas a transcende.
A remoção completa do pecado, a transformação interior do coração e o relacionamento pessoal com Deus destacam-se como elementos que introduzem uma dimensão revolucionária. A nova aliança, embora enraizada nas promessas passadas, representa uma expressão aprimorada e indestrutível da graça divina. Assim, neste intricado tecido de continuidade e descontinuidade, percebo que a nova aliança é uma sinfonia divina que ressoa por entre os séculos. A Torá e a semente de Abraão são notas familiares, mas a melodia transformadora da graça eterna eleva a narrativa a novas alturas, cumprindo as promessas antigas em uma harmonia eterna. Ao adentrar os mistérios da nova aliança, vislumbro horizontes que ultrapassam o tempo, revelando a grandiosidade de sua eternidade e seu papel majestoso como o clímax das promessas divinas. A compreensão da eternidade dessa aliança não se limita a uma mera negação do tempo, mas transcende para um entendimento profundo da plenitude dos tempos. A nova aliança, ao ser chamada eterna, não visa negar a perpetuidade que caracteriza as graças pactuais presentes em alianças mais antigas. Pelo contrário, ela alça essas graças a novos patamares, atingindo o ápice de sua realização. Como uma relação pactual, é uma sinfonia divina que ressoa na plenitude dos tempos, marcando o clímax da revelação divina. A eternidade aqui não se refere apenas à duração interminável, mas à sua natureza imutável. Ela é a consumação das eras, a expressão suprema da graça que culmina em um ponto intransponível. Assim, essa aliança é eterna não para negar a perenidade da graça nas alianças anteriores, mas para elevar essa graça à sua forma mais sublime. Ao considerar a nova aliança como o clímax das promessas divinas, percebo que ela não é apenas uma continuação linear, mas sim um ponto culminante que abraça e transcende o passado. Todas as alianças anteriores encontram seu cumprimento nesse ápice divino, e é nesse momento que as promessas se tornam eternas em sua verdadeira acepção. A nova aliança, ao ser ratificada pelo sacrifício de Jesus, não apenas encerra as promessas feitas nas eras anteriores, mas as transcende em uma expressão de plenitude e eternidade. Assim, a narrativa da nova aliança é uma epopeia divina que atinge seu ápice, transformando a história das alianças em uma sinfonia eterna que ecoa através dos séculos. Ao mergulhar na profundidade da nova aliança em Cristo, deparo-me com um esplendor celestial que transcende a mera narrativa histórica. Essa aliança, selada pela morte sacrificial de Jesus, é uma sinfonia divina que ressoa por toda a eternidade, marcando um ponto culminante nas promessas divinas. Nos Evangelhos, especialmente nas palavras de Jesus sobre o cálice da última ceia, percebo a verdadeira magnitude da nova aliança. Seu sangue, derramado para a remissão de pecados, não é apenas um ato sacrificial, mas a própria essência da graça divina que permeia essa aliança. O cálice torna-se o símbolo tangível dessa relação restauradora, unindo passado e presente em um momento transcendental. Ao examinar as conexões com as promessas feitas a Abraão, vejo a nova aliança como o cumprimento final dessas promessas. Jesus, o filho de Davi, o Messias esperado, é a personificação viva dessas promessas, como apontam os Evangelhos. A genealogia de Jesus, traçada até Abraão, revela a continuidade divina que culmina na nova aliança. A nova aliança, portanto, não é apenas um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, é o ápice divino que ecoa através das eras. Nos Evangelhos, ela se manifesta como a realização completa das promessas antigas, o clímax da história redentora. O sangue de Jesus, representando essa aliança, é a tinta que escreve a epopeia final da graça divina, transcendendo limites temporais e revelando a eternidade de seu impacto. À medida que mergulho nas profundezas da conclusão desta jornada teológica sobre a nova aliança, sinto-me imerso em uma atmosfera de síntese divina. Recapitulando os elementos essenciais, testemunho a nova aliança como o fio dourado que entrelaça o divino e o humano, o antigo e o novo. A graça, como uma cascata celestial, é a pedra angular da nova aliança. Nesse último ato redentor, o sangue de Jesus se torna a fonte inesgotável de bênção, lavando as páginas da história humana com sua purificação. Cada gota, uma promessa cumprida, cada gota, uma nova etapa na jornada da humanidade com o divino. A relação com as antigas alianças se revela não como um ponto final, mas como uma sinfonia harmônica. O Sinai, Abraão, Moisés, Davi, todos convergindo para este momento culminante, onde a nova aliança se torna o epítome da revelação divina.
Assim como as promessas feitas encontram seu cumprimento, somos chamados a compreender que em Jesus, todas as alianças encontram sua plenitude. A importância de compreender a nova aliança como o ápice da revelação divina não pode ser subestimada. É o clímax, o pináculo da história da redenção, onde a graça, a bênção e a verdade se encontram no sangue derramado de Jesus. Este é o tesouro escondido nas páginas dos Evangelhos, uma dádiva divina que SOA eternamente, convidando-nos a viver na tensão entre a graça e a obrigação, entre a promessa e a resposta. Neste entendimento encontramos não apenas o fim de uma jornada teológica, mas o convite constante para vivermos plenamente sob a luz da nova aliança. Na imersão profunda das palavras de Paulo em 2 Coríntios 3:6 a 18, encontro uma tapeçaria divina que revela a transição notável entre a antiga e a nova aliança. O apóstolo, como um habilidoso artesão espiritual, tece com maestria o contraste entre os dois regimes, destacando a superioridade e a transformação radical proporcionadas pela nova aliança. A primeira comparação é SOA como uma revelação celestial. A antiga aliança, uma carta de recomendação escrita com tinta, contrasta com a nova, que se manifesta como um testemunho pessoal gravado pelo Espírito de Deus. A mudança de tábuas de pedra para tábuas de carne simboliza a transição do legalismo frio para uma experiência íntima e transformadora, esculpida no coração. A metamorfose se desdobra na troca de ministério da morte pela ministração do Espírito, onde o véu que obscurecia a compreensão é removido. O legalismo, representado pela letra que mata, cede lugar à vivacidade do Espírito que vivifica. A liberdade da nova aliança contrasta com a servidão da antiga, refletindo a metamorfose radical que ocorre no coração daqueles que abraçam a mensagem transformadora de Jesus. A mudança de paradigma ressoa através das 8 comparações, delineando uma nova realidade espiritual. O coração, uma vez frio e endurecido, torna-se solo fértil para a semente da palavra de Deus. O legalismo é substituído pela graça, a letra é transcendida pelo Espírito, e o véu é rasgado, revelando a glória resplandecente da nova aliança em Cristo. Neste capítulo, Paulo não apenas argumenta, mas pinta um retrato celestial da revolução que a nova aliança desencadeia na vida daqueles que a abraçam com fé e devoção. Ao final desta jornada teológica pelo capítulo 4 da teologia do Antigo Testamento, minha mente é inundada com a grandiosidade da nova aliança. Neste encerramento, mergulho nas reflexões finais sobre a magnífica tapeçaria divina que se desenrola diante de meus olhos. A nova aliança emerge como o ápice da história da salvação, uma sinfonia celestial que ressoa desde os tempos antigos até a consumação dos tempos. Cada aliança anterior encontra seu cumprimento e transbordamento na graça redentora de Jesus Cristo. A nova realidade espiritual, delineada por profetas visionários e apóstolos inspirados, revela a transformação radical que ocorre quando o coração humano encontra a graça divina. A relevância da nova aliança transcende as fronteiras do tempo e espaço, sendo não apenas um evento histórico, mas uma expressão atemporal da misericórdia divina. A morte sacrificial de Jesus, ratificando esta aliança, SOA através dos séculos, proclamando a redenção e reconciliação para todos que a acolhem. Nestas reflexões finais, a magnificência da nova aliança se desdobra como uma rosa celestial, revelando camadas de significado e promessa. A graça que flui do sangue de Jesus, a bênção que se derrama sobre aqueles que creem e a verdade que resplandece na revelação divina culminam na obra redentora que SOA eternamente. Neste encerramento, sinto-me humildemente envolvido pela grandiosidade da nova aliança, maravilhando-me com a profundidade do amor divino manifestado em Cristo. No capítulo 4 da Teologia do Antigo Testamento, aprofundamo-nos nas complexidades da eleição e da aliança com o povo de Israel. O tópico 1 explora a eleição como o ato divino de escolher indivíduos ou grupos para propósitos específicos, destacando a evolução de opiniões ao longo do século XXI. Teólogos como William Robinson, G. M. Ezra e Walter Schor divergiram sobre a ênfase na eleição versus aliança, enquanto John Bright e C. Vriesen trouxeram suas perspectivas sobre a importância da eleição na história de Israel. Von Rad oferece uma visão única sobre a relação entre a eleição, a lei, e os 10 mandamentos, enquanto examina como essa eleição se dissolve nos livros de crônicas. O vocabulário da eleição é explorado, revelando palavras hebraicas como Bahar, Canra, Yada, Badal, Masa e Laca. O propósito da eleição é abordado com ênfase na revelação e serviço.
Autores como H. Hovey enfatizam que a eleição não é um fim em si mesma, mas visa um propósito maior. Israel é escolhido como uma matriz para o vinhedo de Deus, seguindo um padrão de revelação progressiva que culmina em Cristo. No tópico 2, exploramos a centralidade da aliança no Antigo Testamento. Analisamos profecias de Jeremias, Ezequiel e Isaías, destacando sua relevância durante o exílio babilônico. O estudo revelou paralelos entre a aliança veterotestamentária e tratados do Antigo Oriente, enfocando a visão de estudiosos como Walter Eichhoff e Albright. A aliança é apresentada como um pilar fundamental na relação entre Deus e o homem, enriquecendo nossa compreensão teológica. No tópico 3, exploramos diversas alianças no Antigo Testamento, desde a aliança com Adão até a aliança com Davi. Destacamos a natureza incondicional e eterna da aliança com Noé, as promessas específicas a Abraão e a entrega dos 10 mandamentos no Sinai. Essas alianças revelam a fidelidade divina e a necessidade da resposta humana para manter o relacionamento pactuado. Finalmente, o tópico 4 aborda a nova aliança no Antigo Testamento, destacando a terminologia introduzida por Jeremias. Exploramos sua natureza nacional e internacional, a continuidade e descontinuidade em relação às alianças anteriores, e sua natureza eterna como o clímax da revelação divina. A análise inclui a relação da nova aliança com a morte sacrificial de Jesus, seu papel nos evangelhos e as reflexões de Paulo em 2 Coríntios 3:6 a 18. O capítulo enfatiza a compreensão da nova aliança como a expressão máxima da graça divina e a consumação das promessas feitas ao longo da história do Antigo Testamento. Essas reflexões revelam a profundidade e a riqueza da teologia do Antigo Testamento, proporcionando uma base sólida para a compreensão da relação entre Deus e a humanidade ao longo das eras. Vamos para as questões do capítulo 4. Pergunta 1. No tópico 4.1.2 o Dr. C. Vriesen destaca 2 aspectos da eleição de Israel. Explique estes 2 aspectos e descreva os problemas que podem ser causados quando nos concentramos em apenas um destes aspectos. Resposta. No tópico 4.1.2, o Dr. C. Vriesen destaca 2 aspectos da eleição de Israel. O primeiro aspecto é a escolha de Israel como povo especial, separado por Deus para um propósito específico. Isso envolve a concessão de privilégios e bênçãos especiais a Israel, como a promessa da terra de Canaã, o estabelecimento de uma descendência numerosa e a promessa de ser um povo peculiar a Deus. O segundo aspecto é o chamado de Israel para ser uma bênção para as outras nações, uma nação sacerdotal que compartilharia o conhecimento e o amor de Deus com o mundo. Problemas podem surgir quando nos concentramos apenas em um desses aspectos. Se focarmos apenas nos privilégios e bênçãos concedidos a Israel, corremos o risco de desenvolver uma visão exclusivista e arrogante, negligenciando a responsabilidade de compartilhar as bênçãos com outras nações. Por outro lado, se nos fixarmos apenas no chamado missionário de Israel, podemos subestimar a singularidade e os privilégios dados por Deus a esse povo, perdendo de vista o propósito específico para o qual foram eleitos. Pergunta 2. Explique com suas palavras o propósito da eleição. Resposta. O propósito da eleição, em termos gerais, é estabelecer um relacionamento especial entre Deus e um povo escolhido. Essa escolha não é baseada em méritos humanos, mas na graça e no plano soberano de Deus. O propósito da eleição inclui a revelação de Deus, a manifestação de sua glória por meio do povo eleito e a realização de seus planos redentores na história. Pergunta 3. Escreva a definição de aliança na concepção de Scofield. Resposta. A definição de aliança na concepção de Scofield é entendida como um acordo condicional entre Deus e o homem, no qual Deus estabelece certas condições e promessas. Essas condições envolvem a obediência do homem às leis e mandamentos divinos, e as promessas estão relacionadas às bênçãos divinas que resultam da obediência e à responsabilidade humana de cumprir essas condições. Pergunta 4. Quais as condições, obrigações, que Deus estabeleceu na aliança com Abraão, Davi e Israel no Monte Sinai para que sua aliança fosse cumprida? Escreva no verso. Resposta. As condições, obrigações, estabelecidas por Deus nas alianças com Abraão, Davi e Israel no Monte Sinai variam, mas algumas delas incluem: a aliança com Abraão, a fidelidade a Deus, a circuncisão como sinal da aliança.
A aliança com Davi, a fidelidade da descendência de Davi e a obediência à vontade divina. A aliança no Sinai, obediência aos mandamentos e leis divinas, incluindo a observância do sábado e a prática da circuncisão. Pergunta 5. Os evangelhos descrevem que a nova aliança em Jesus cumpriu as promessas feitas a 3 personagens do Et. Quais são eles? Resposta. Os evangelhos descrevem que a nova aliança em Jesus cumpriu as promessas feitas a 3 personagens do Antigo Testamento. 1. A Abraão, as promessas de bênção para todas as nações por meio da descendência de Abraão foram cumpridas em Jesus, o Messias. 2. Davi, a promessa de um rei eterno da linhagem de Davi foi cumprida em Jesus, que é chamado de filho de Davi nos evangelhos. 3. Israel, a nova aliança em Jesus estendeu as promessas de redenção e bênção não apenas a Israel, mas a todas as nações, cumprindo o propósito de Israel como uma luz para as nações. Caros colegas, que nos acompanharam neste profundo mergulho na teologia do Antigo Testamento, é com imensa gratidão que encerramos mais um capítulo deste inspirador curso. Se você chegou até aqui, seu empenho e dedicação são verdadeiramente apreciados. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte deste ministério, que tem como compromisso servir às necessidades daqueles que ansiam por um entendimento mais profundo da Palavra de Deus. Obrigado por contribuírem para tornar este espaço um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal a fazerem parte dessa jornada contínua. Sua inscrição é mais do que um número, é um laço que nos une em busca de conhecimento e fé. Não esqueçam de explorar o conteúdo já disponível em nosso canal, abordando diversos temas que alimentam a nossa compreensão da fé e da vida cristã. O diálogo não se encerra aqui, continuem compartilhando suas reflexões e dúvidas na caixa de comentários. É através desse intercâmbio que crescemos juntos. Mais uma vez, expresso minha sincera gratidão por sua participação ativa. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Aguardamos ansiosos pelo próximo encontro, onde daremos início a um novo capítulo nesta emocionante jornada de estudo teológico. Que a paz e as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. Até o próximo capítulo da Teologia do Antigo Testamento. Continuem firmes na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Deus os abençoe. Pastor Leonardo.